Passa por uma situação que eu julgo muito difícil para um homem, né? Que é ser tentado nessa área sexual, né? Porque, pô, foi a mulher do Potifar, né? Uhum. Sim. Sim. E aí, como é que um homem consegue suportar isso, né? Uma tentação? De onde vem a força? É dele ou tem que vir de Deus para suportar, pastores? Vai lá, Juliano, primazia. Primazia? De fato, para todos nós homens, essa área sexual, né? Principalmente na nossa cultura brasileira, onde a sensualidade aflora, onde somos despertados isso o tempo todo, né? Bombardeados com propagandas sensuais, existe a cultura da sensualidade. Então, acho que a nossa cultura parece que isso... somos criados até como homens para viver isso naturalmente, né? Mas isso não é o padrão da Bíblia. E eu acho que José, um homem temente a Deus, que tinha os seus sonhos em Deus, ele soube vencer essa prova, essa tentação na vida dele, entendendo que aquilo seria atraso para os planos de Deus na vida dele. Então, a gente poderia falar de várias formas, né, de vencer a tentação, pensando em estratégias que Deus dá, princípios que Deus dá, mas, de fato, ser homem, principalmente no contexto brasileiro, nos desperta muito para esse lado. E eu acho que está aí também muito da humanidade de Cristo, né, pastor Lugon? Porque Cristo foi plenamente homem, até tentado Cristo foi. Eu acho assim, no caso específico de José, a gente vê que algo que me chama muita atenção, até os irmãos vão dizer, lá vem o sonhador. E nesse aspecto de que ele é extremamente fiel a Deus e os ensinamentos que ele recebeu, né? E ele tem a fidelidade dele parece que exala e ele consegue, muito embora a gente hoje vivemos, né, como você falou, num contexto extremamente sensual, mas naquela época também era sensualidade também estava aflorada. E ele tem uma sacada, ele percebe isso, né? E em todos os momentos da vida dele, no caso de José, né, ele vai mostrar essa fidelidade, sua honestidade, sua integridade. Ele é uma pessoa íntegra, ele passa por vários momentos, não só essa da questão dessa tentação sexual, mas na sua vivência, né? Até quando o pastor fala, quando ele recebe os seus irmãos, e ele se sente tentado a, né? Às vezes nós nos sentimos sempre tentados a. E ele pensa isso, mas ele lembra da fidelidade, da integridade dele com Deus. A questão de Jesus é interessante, você toca num ponto, né, crucial, que Jesus, quando ele percebe, e ele é tentado em algumas coisas, né? Quando ele é levado, né, ao deserto e ele sofre aquele tempo de tentação, de oferecimentos do inimigo. Mas para mim um dos momentos mais difíceis de Jesus, né, eu acho, é o momento em que ele percebe que o sofrimento que ele ia passar, o sacrifício era bem maior do que ele havia imaginado. Aí ele lá fala, né, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E é nesse ponto que eu, né, quero me ater, seja feita a tua vontade. Eu acho que tentação é um desejo, às vezes incontrolado, de uma coisa que não é boa para a nossa vida, né? Vamos resumir assim, de uma coisa que vai nos trazer um sofrimento em qualquer área da vida. E eu acho que eu percebo isso tanto na vida de José, e quando você fala, fazendo um link para Jesus, é a questão de vida com Deus. Nos dois a gente percebe isso. Agora, a gente citou, por exemplo, Jesus foi tentado. Sim. Foi tentado. Quem tentou Jesus foi o diabo, é isso? Correto. Né? Estou elaborando de forma correta. Como Jesus, a própria palavra diz que Jesus não conheceu o pecado, então eu posso afirmar que ser tentado não é pecaminoso, entendem? Você passar por uma tentação, porque às vezes muitos de nós, né, genericamente, não só homens e mulheres, às vezes nos culpamos por termos sido tentados, não somente na área sexual, mas, por exemplo, tentados a fazer uma coisa errada no serviço para
para melhorar o salário, né? São circunstâncias. Quem tenta sempre é o diabo, Sim. é isso? Olha, aconteceu um fato, essa questão de tentação. Eu estava indo para o Espírito Santo, eu já estava no Espírito Santo, eu parei, a questão de ser tentado. Eu parei num lugar, numa farmácia, e ao lado da farmácia tinha um banco, tem um banco. E eu parei, e quando eu estava saindo, ajeitando o GPS, chegou uma pessoa, bateu no vidro, eu olhei, era uma moça, com 2 notas de R$50. Cara, eu olhei assim e ela falou assim, eu falei, não tem troco. Ela falou assim, ó, não é troco, é o seu dinheiro. Eu falei, meu dinheiro como? E olha lá, aí apontou para frente, o guarda do banco estava assim, é seu, é seu. E não era seu? Não era meu. E eu falei, esse dinheiro não é meu, eu não tenho nada com esse dinheiro. Ela falou, não, é seu, pega o dinheiro. Ou tentação. Ou tentação, entre aspas, ou tentação boa, né? Aí eu falei, não, esse dinheiro não é meu. Eu não tenho, não é seu, toma o dinheiro. Eu falei, não é seu, eu falei, não quero esse dinheiro, não é meu, não foi eu que deixei cair. O cara do banco está do lado, está assim, olha, foi você que deixou cair. Eu falei, não, eu fui na farmácia, eu não fui ao banco. Olha. Eu acho que isso é consciência de integridade, de fidelidade. É consciência que a gente precisa ter, aquilo não me pertence. Eu acho que eu não posso fazê-lo. Né? É questão de consciência. Sim, as tentações elas vão vir sim, seja ela na área sexual, principalmente do homem, né? Mas na mulher também acontece. Mas essa questão que você levantou é muito interessante porque muitas pessoas se sentem condenadas só de ser tentadas, né? Sim. E a verdade, o conceito bíblico não é para condenar, não é para condenar. Porque existe até propósito na tentação, né? A tentação, de fato, ela é uma incitação ao pecado a partir de desejos maus que estão na gente. Né? Tiago, o livro de Tiago fala isso. Então, o que realmente é o pecado é a concepção desse desejo, é a realização desse desejo mau que gera o pecado, ou seja, a transgressão de uma vontade de Deus. E que vai então, nos se condenar pela tentação não é sadio, não é bíblico, não é o que Deus tem. Isso, por exemplo, nesse caso, eu não me senti mal, eu fui tentado. Muito ataque com aquele dinheiro. R$100 para eu encher o tanque de gasolina, ou fazer um bom almoço na frente, um bom lanche. Quer dizer, mas passou. Eu não me condenei por isso, mas que eu tive vontade, sabe, assim, cara, eu... Não, mas... Por que não? Né? Isso. E aí até nós, né, pastores, somos tentados, né? Sim, não tem essa questão de... Mas eu acho interessante, pastor Juliano, porque tem muitas vezes, nós pastores, temos a tentação de passarmos para a igreja uma imagem de super-homens. De que assim, não, comigo não. Né? Comigo, não mostrar uma fragilidade humana. Uma fragilidade. E eu acho, voltando para Jesus, eu acho legal em Jesus é isso, a humanidade de Cristo, até colocando de lado um pouquinho a tentação no deserto, que é a clássica, mas o que o pastor Lugan colocou aqui, lembro, foi Pedro, não foi Pedro que chegou para Jesus e falou assim, Senhor, não vai acontecer isso. E Jesus vira para Pedro e ele fala além de Pedro. Ele vai em quem estava fazendo, porque aquilo era uma tentação. Arreda de mim, Satanás. Jesus fala com Satanás. Arreda de mim, Satanás. Quer dizer, Jesus entendeu que a tentação, a origem era infernal. Né? De falar assim, Jesus, se poupe. Para quê? Ir para a cruz. Exato. Agora, eu acho que é um ponto crucial que a gente precisa conversar. Eu tenho tido oportunidade, até estava comentando isso com o pastor Juliano antes do programa, é que hoje as pessoas não estão tendo vida com Deus. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu tenho ido em algumas comunidades e tenho tido oportunidade, não só comunidades metodistas, bem como batistas. Domingo passado eu estive numa comunidade da Assembleia de Deus. E eu tenho percebido, e sempre no início da minha palavra, eu sempre pergunto qual é o tempo que a comunidade tem de oração ou de leitura bíblica. Então, na grande maioria das vezes, uma igreja com 400 pessoas ou com 300 pessoas, 5 ou 6 ou 10 pessoas levantam as mãos, que tem, eu não quero ofender vocês, mas você tem pelo menos 5 minutos diários com Deus, ninguém tem. Ninguém tem, né? A grande maioria não tem. Então, a falta, hoje nós vivemos um vazio de Deus muito grande. O culto, o pessoal bate palma, cai, rola, entendeu? Ouve a palavra foi maravilhosa, mas não tem vida com Deus. Bíblia mesmo. Não tem Bíblia, você não tem tempo de oração, né? E a Bíblia fala sobre isso. A gente, né? Então, eu acho que isso tem incidido nessa questão
E isso nos dá força para fugirmos das tentações, isso nos dá discernimento. Perfeito. Sabe? Isso nos dá força para isso. E isso cai naquilo que Jesus mesmo disse, né, a respeito desse momento, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Né? Ou seja, vigiar antes, durante e após a tentação. Orar antes, durante e após, porque o processo... E é interessante que você fala, ele fala para que você não tenha tentação, ele diz para que você não caia. Quer dizer... É porque o diabo está fazendo o papel dele. Legal, O diabo está fazendo o papel dele, ele tem que tentar mesmo. Ele é o alimento dele, né? Alimenta-se disso. Ele é o inimigo das nossas almas, ele vai tentar. Cabe a nós fugirmos disso, não cairmos. E esse é um outro aspecto, desculpa, da humanidade de Cristo, que ele não só viveu a tentação, né, e não pecou nelas, não pecou em nenhuma, mas mostra também que é possível vencer a tentação. Graças a Deus. Né? É possível vencer como José venceu a tentação lá. Agora, eu acho também, pastores, que às vezes a gente também dá muito mole para o diabo. A Bíblia fala para a gente não dar lugar ao diabo. Porque se a gente der lugar ao diabo, ele vai fazer a expertise dele, que é tentar. Vai deitar e rolar. Vai deitar e rolar. Então, assim, por exemplo, graças a Deus você que está em casa está assistindo a Rede Super. Você não vai ver nada aqui que vai poder te tentar. Por quê? Porque aqui é uma TV cristã, evangélica, a gente prega, né, a palavra de Deus. Mas se você mudar de canal, vai aparecer aí coisas que vão te tentar. Seja tentar na área sexual, seja tentar na própria cobiça. Quer dizer, vai ficar mostrando um produto que você não precisa, mas vai dizer que você precisa. Vai tentar certas coisas em você. E aí eu uso a expressão muito coloquial, a gente dá mole. Muito. Sabe? Igual os caras que ficam zapeando a televisão e passam canais. Hoje em dia você tem canal de tudo nessa área de mulheres nuas, seminuas, e também tem de homens nus, seminus, quer dizer, tem tentação para homem, para mulher, tá tudo difícil. Tudo está um clique hoje, né? Porque hoje a gente vive num mundo, né, numa sociedade que é extremamente hedonista. Isso. E relativista. Não é? Às vezes você fala na igreja, quer trabalhar com os pais, pastor, isso é relativo. Relativo nada. Tudo é relativo. Né? Tudo é relativo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, eu volto à minha tese, eu vou morrer falando. Nós, hoje, temos pouco tempo para Deus. Nós precisamos ter conhecimento de causa. Como é que você, como advogado, você vai defender uma causa se você não tem conhecimento dela? Você tem que conhecer. Você vai perdê-la. Claro. Você entende? Então, ou qualquer profissional na sua área específica, se você não tem conhecimento daquilo que você vai trabalhar, você vai fracassar. Nós, e voltando para a vida espiritual, eu tive num congresso de jovens agora, metodistas, né? E lá 200 jovens, né? E falando sobre missões. Mas eu falei para eles, olha, eu quero partir de algo, um princípio bem fundamental. Qual é o tempo de oração? Você quer falar de missão, de qualquer outra coisa na vida, na igreja? Você tem vida de oração? Eram 200 jovens, 5 minutos. 5 jovens de 200 levantaram suas mãos dizendo que tem tempo de oração. 200, ó. Loucura, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.